Então, esse é o tema que nós estamos querendo trazer para a reflexão à luz da doutrina espírita. Porque, como todos nós sabemos, a doutrina dos espíritos, ela é aquela promessa que o mestre fizera no sermão do cenáculo, dizendo que no momento oportuno traria para nós a oportunidade de reavivar tudo aquilo que ele havia dito, agora sem alegorias, sem figuras de linguagem, mas de forma clara, para que não houvesse nenhuma dúvida, para que assim viéssemos a entender a proposta das leis divinas, segui-las e evoluir. Também Jesus dissera que traria no momento oportuno coisas novas que Jesus não pudera dizer há mais de 2000 anos. Então, essas coisas novas, na realidade, já existiam, porque sempre existiram. A doutrina espírita não vem trazer nada diferente, nada novo. Ela só vem revelar o que estava velado, o que estava sem a devida compreensão do povo de época. E nesta revelação, nós vamos então descortinar os horizontes que até então estreito que era, porque acreditávamos que a nossa vida se restringia do berço à sepultura. Então vem descortinar a vida integral do espírito, que nós tivemos um ponto de partida e teremos sucessivas oportunidades de encarnar, desencarnar, reencarnar num plano físico, porque este plano nos permite experimentar as oportunidades que Deus nos oferece. Então, baseado nisso, nós precisamos compreender quem somos e qual é a nossa finalidade na criação. Ainda mais num momento, como o de hoje, que nós vivemos tempos desafiadores. Não precisamos, ligar o noticiário e ver o que está ocorrendo no exato momento, na face da Terra. As guerras, as disputas, o orgulho prevalecendo, a vaidade, o egoísmo. Mas nunca se falou tanto em amor. Mas raramente começamos pelo lugar mais esquecido, que somos nós mesmos. Então a proposta é justamente entendermos por que estamos vivenciando esta experiência, em que o plano físico está nos mostrando uma série de situações adversas, uma série de situações desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, vamos falar de amor. Pode parecer até um contrassenso, mas é justamente o que necessitamos para sobreviver e avançarmos no mundo atual. Assim, muitos de nós crescemos acreditando que amar a si é egoísmo, Então, nós temos sim, e Jesus nos recomenda amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando a gente fala isso, não, eu tenho que me amar, primeiramente. Então isso gera em nós aquela ideia de egoísmo, vaidade ou até orgulho. No entanto, à luz dessa doutrina, aprendemos que não há como amar verdadeiramente o próximo sem antes aprender a se respeitar e se acolher. Então vejam que como que eu vou amar se eu não me amo? Se eu não sei o que é amor? E isso é muito comum, a nossa geração, mais nova. Mas muitos de nós reclamamos
que nossos pais não nos davam carinho, que não nos davam atenção, não é verdade? Mas, muitos de nós culpamos nossos pais por isso. Mas se nós olharmos a vida deles, eles não tiveram amor. Eles não receberam amor. Então, como eles poderiam nos dar amor se eles não sabiam o que vem a ser esse sentimento? Ou como esse sentimento pode se manifestar através de um carinho, de um conselho, de uma conversa próxima? Então, não podemos culpá-los. Mas nós já aprendemos a respeito. Por isso que a nossa geração tem dado aos nossos filhos já esta parcela de amor. E com certeza nossos filhos darão aos nossos netos ainda esse amor ainda mais dilatado. E assim sucessivamente até que venhamos a chegar a um consenso que o amor deve prevalecer entre os sentimentos humanos. Então, é nesse sentido que nós ficamos no momento em que não recebemos e, ao mesmo tempo, começamos a dar esse amor. E muitos da nossa geração se perdem nesse sentido. Não sabe, né? Se queixa, se lamenta. Então, é esta a ideia pela qual nós vamos trazer esse tema a ser refletido. Então, vamos refletir sobre essa travessia interior da autocompaixão para o auto-amor. Da autocompaixão. Mas vamos entender o que é essa autocompaixão. É a capacidade de olhar para si, reconhecendo as próprias dores, limitações e quedas. Ter esta coragem de olhar para si, de tentar compreender por que eu sou assim, por que eu tenho determinados comportamentos, por que a minha relação com o próximo é desta forma. E isso é muito importante, porque quando nós conseguimos identificar as nossas dores e reconhecer a sua origem, quando percebemos as nossas limitações, porque devemos entender que somos limitados, porque estamos em processo de evolução. E compreender principalmente as quedas, que é comum a todos nós. Numa existência física, temos inúmeras quedas. E como devemos agir a respeito? Como devemos nos comportar? Então é importante que nós tenhamos esta firmeza, esta coragem de olhar o nosso interior. E assim, quantas vezes nós nos cobramos excessivamente? Então começa, nessa autocompaixão, a gente começa a não aceitar o nosso comportamento. Ah, porque o mundo está assim e eu não consigo acompanhar. Ah, porque eu fiz isso e não devia ter feito. Ah, porque eu tenho hoje uma instrução que me diz a respeito do que é certo e errado e ainda eu capitulo, eu ainda vacilo, eu ainda repito os erros. E a gente começa a se punir. Nos culpamos por erros do passado. Quantas pessoas vivem do passado? Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque minha vida foi assim. Ah, como de repente o passado já foi. Você não vai conseguir modificá-lo. O que você vai poder fazer e deve é extrair a experiência que esse passado ofereceu, mas não utilizá-lo como uma âncora que nos impeça de avançar. Ah, eu sou assim porque eu fui criado dessa forma. Ora, podemos ter sido criados
de determinada maneira, mas nós somos espíritos, e espírito traz a intelectualidade e traz o sentimento. Então eu tenho que fazer um refinamento, eu tenho que fazer uma divisão daquilo que me é útil e agregar na minha personalidade, mas também ter a coragem de me desvencilhar daquilo que me impede o meu progresso. Então, isso não quer dizer que estamos desrespeitando os nossos pais, os ensinos dos nossos pais. Não. Lembremos que eles não tiveram amor. Então, eles ensinaram da forma que eles sempre foram criados. E não havia sensibilidade, não havia esse acolhimento. Então eu preciso saber extrair aquilo que é positivo, sim, mas não perpetuar a forma, às vezes, incisiva, enérgica, austera dos nossos antepassados. Nos comparamos, e isso é um grande defeito que executamos, quando nós queremos nos comparar com alguém, quando gostaríamos de ser como aquela pessoa é, que é, na verdade, o excesso desse comportamento é a idolatria, é o ídolo. Quantas pessoas, vocês sabem disso, não se vestem, não usam determinados apresentação como cantores, artistas ou coisa que o valha? Não é verdade? Quantas pessoas gostariam de ser como determinadas referências que têm? E aí se frustra porque não consegue executar. É claro que nós devemos nos inspirar naquelas pessoas que nos tragam exemplos virtuosos. Nos inspirar, mas não querer imitá-los. Então, essas formas de ação vai gerando em nós um certo desconforto, vai gerando em nós um certo mal-estar. E isso gera o quê? Gera um espírito que se culpa eternamente. Ele, eu sou assim, eu não tenho jeito, eu não tenho condição. Quem me dera se eu pudesse fazer isso? Vai se autolimitando, vai se encapsulando de tal forma que fica num emaranhado de energia que gera a estagnação. E aí nós ficamos inertes, passivos, indiferentes. Mas nós não podemos nos acomodarmos nessa situação. Por quê? Porque nós somos espíritos. E o espírito, o seu grande diferencial da criação divina é trazer a capacidade intelectiva, a capacidade de resolução, a capacidade de sobressair as dificuldades. Então nós não podemos deixar que estas condições que nós descrevemos venha a criar uma montanha intransponível. Por isso que Jesus nos diz, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de transportar montanhas. E é isso que precisamos ter, porque a mostarda, como vocês sabem, a sua semente é a menor semente das hortaliças. Mas uma vez ela plantada, ela é uma hortaliça que pode chegar até como fosse arbustos gigantescos, como árvores mesmo. Um grão de mostarda. Então Jesus o que está nos dizendo? Que nós temos capacidade de superação. Não podemos nos deixar envolver nesta autocompaixão. Eu sou um coitadinho, eu não sou ninguém, eu sou desprovido de recursos.
de aptidões. E é isso que faz com que nós entremos numa ciranda de negatividade, deixando muitas vezes nós nos acomodarmos nesta situação. Ainda, lembremos que aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem. Claro, porque ele está de mal com ele mesmo. Por mais que as coisas ocorram de forma positiva, por mais que a vida conspire a seu favor, mas ele vê tudo, dificuldade, negatividade, tudo ele vê como algo que lhe gera prejuízo, dor e sofrimento. Com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. Reclama e convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no sofrimento. Então, a pessoa tem potencialidade. Todos nós temos potencialidades. Todos nós trazemos aptidões. Porque nós somos espíritos que já vivenciamos inúmeras existências. E ao longo dessas existências já adquirimos valores, conhecimento, sentimento. Então nós não somos um zero à esquerda. Nós não somos uma pessoa negativa. Já saímos até da neutralidade e já estamos na reta da positividade. Por isso nós não podemos alimentar esta situação. Não podemos nos rotularmos de incapazes. Uma frase que eu gosto muito de ouvir, que a gente ouve da minha família, quando está em dificuldade, é dito assim: eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Ainda recentemente, vendo essas mensagens que passam aí no celular, e era dito que se duas pessoas pensarem num propósito, firmemente, o propósito se realiza. E realiza sim. Por quê? Porque o pensamento é energia. Se nós unirmos a energia de duas pessoas, são energias realizadoras. É claro que dependendo do que nós almejamos, terão suas consequências. Boas ou más, aí é um outro capítulo. Mas, se nós firmemente fixarmos uma proposta e mobilizarmos esta energia interior, nós conseguimos a sua realização. Se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, sereis capazes de transportar montanhas. Assim disse Jesus. Muito bem, visto isso, o que ocorre então? Por que nós agimos dessa forma? Em função da nossa ingenuidade, segundo a doutrina, que quer dizer ignorância. Mas ignorância do quê? Ignorância de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que a lei divina rege, a razão pela qual nós fomos criados. Será que Deus, sendo essa inteligência suprema, sendo esse amor por excelência, haveria de criar criaturas que não daria certo? Que ia falir? Não, porque daí Deus não seria perfeito, porque ele criou algo que não deu certo. Então, tudo que ele cria é positivo, é harmônico, é perfeito. Então, eu preciso ter esta capacidade de introspecção e resolver as minhas pendências, ou analisar aonde existem as minhas resistências, desenvolver as minhas potencialidades, desabrochar minhas virtudes.
Isso tudo requer de nós esse trabalho íntimo. Então, a nossa ingenuidade nos remete a considerar que as necessidades que trazemos serão saciadas do exterior para o nosso interior. Que este passa a ser, então, o grande equívoco por desconhecermos a lei. Porque a lei divina, ela sempre, tudo que foi criado por Deus, é para interagir e não para receber simplesmente. É para compartilhar. Então, um átomo compartilha com outro átomo, se une e forma uma molécula. De uma molécula, um organismo, e assim sucessivamente. E nós, espíritos, não somos diferentes. E mais nós achamos que a vida fora feita para satisfazer a nossa necessidade. E nós ficamos na espreita, sempre esperando algo que venha de fora para dentro. E enquanto assim agirmos, vamos persistir naquela estagnação, porque nós estaremos apenas esperando, aguardando. Ah, uma hora vai dar certo, um dia vai acontecer. E esquecemos que essa potencialidade é interior, né? Então nós ficamos nessa expectativa passiva, retardando nossa maturidade, ficamos a reclamar da providência que nunca chega. É aquela situação que ainda a gente reclama. Por que a minha vida é dessa forma? Deus não gosta de mim. Deus é injusto. Olha, ele tem tudo, eu não tenho nada. Olha, aquela pessoa tem saúde e eu vivo enfermo. Aquela pessoa, ela mexe com a mão, pronto, as coisas dão tudo certo. Eu, por mais que trabalhe, nunca está tudo certo. Então, o que acontece? Nós ficamos sempre na janela, aguardando que venha alguma coisa lá de fora para resolver os nossos problemas. E aí o tempo passa, o reloginho lá vai passando e vamos ficando retardando o nosso progresso. Por quê? Porque nós ficamos gravitando na autocompaixão. Eu sou coitadinho, eu preciso de ajuda, ninguém gosta de mim, as coisas não são a meu favor. Ah, que pena, né? E assim a gente fica estagnado. Muito bem. E também eu estou falando da autocompaixão para que nós possamos, né, nos identificarmos. E na autocompaixão nós passamos a culpar a tudo e a todos pela nossa desgraça. Não é verdade? Ah, eu sou assim porque eu fui criado dessa forma. Ah, eu não prosperei na vida porque meu chefe nunca me valorizou. Ah, e assim vem, né? Ah, eu vivo enfermo porque meu corpo é deficitário. É pouco. Quem comanda esse corpo? É o espírito. O corpo é como um veículo. Todo veículo tem o condutor. Agora, se esse condutor é negligente, é inexperiente, é irresponsável, ele vai gerar consequências ao veículo. Então, são formas de nós tentarmos desviarmos a nossa culpa, alegando que os outros é que são culpados pela nossa desgraça, pela nossa forma de viver. Então nós precisamos dar um basta nisso. Por isso que nós estamos colocando nesta autocompaixão, que são todos esses artifícios que utilizamos para justificar a nossa estagnação. Há mais de 2000 anos que Jesus veio nos trazer o caminho a percorrer, o mapa, para que nós possamos segui-lo e chegar ao reino dos céus. Mas a gente quer que os anjos do céu venham nos pegar, que os mentores espirituais andem por nós, quando na realidade caberá a cada um de nós este esforço
de autopromoção. Muito bem. Chega de autocompaixão, né? Já estamos cansados, vou até beber um pouco de água, porque não sei se vocês se identificaram, mas eu a cada slide eu via no fundo a minha imagem. E precisamos ter essa sinceridade. Precisamos olhar e ver efetivamente o que nós somos. Né? Não sermos como Narciso, que olhava, né, a sua imagem na água e se achava tão belo que se atirou e morreu afogado. E nós vivemos morrendo afogado. Então precisamos mexer um pouquinho o espelho d'água para não nos confundirmos. Mas vejamos o auto-amor. Então, Allan Kardec nos lembra que somos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Isso que nós temos que entender. A doutrina dos espíritos vem nos mostrar que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós fomos criados simples, mas precisamos desenvolver as nossas potencialidades. Por isso, ao longo desse percurso, podemos ter uma série de situações que, se bem aproveitadas, vamos nos capacitando. Se negligenciarmos as oportunidades, vamos ter que repetir a lição até acertar e mudar de módulo, mudar de etapa, evoluir no processo, como queiram. Então, com isso, se eu estou em processo de aperfeiçoamento, errar faz parte da caminhada. Então, eu não tenho que ficar me autopunindo. Eu não tenho que alimentar essa autocompaixão. Não, errei por quê? Porque eu não sou perfeito, porque eu estou aprendendo. Eu não nasci sabendo, eu estou aprendendo. Então, ter essa convicção. E permanecer no erro, não. Eu não sou capaz. Então, quando a gente assume essa autocompaixão, o que a gente fala? Eu sou incapaz, eu sou imperfeito, eu sou um coitadinho. Isso é que não pode acontecer. Por quê? Porque nós somos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Eu não posso parar, né? É como a linha de produção. Hoje, né? Os carros, as indústrias, né? Não pode parar. A esteira vai andando e você tem que, em cada momento, adaptar um aparelho, um processo que, no final, você vai ter o objeto concluído. Quer seja carro ou um artefato qualquer. Então, não podemos parar. E quando paramos, todo o processo fica comprometido. Mas a gente não quer assumir o erro, a gente fala que o erro foi da esteira, que engripou e coisa semelhante. Assim, descobrindo-se que somos herdeiros de si mesmo. Ou seja, o que quer dizer isso? Todos nós trazemos a centelha divina. Todos nós trazemos esta luz espiritual. Eu preciso fazer com que esta luz se expanda. Ela está encapsulada pela nossa ignorância, encapsulada porque ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. Então eu tenho que me capacitar para tirar essa cápsula que me aprisiona. Percebe? Por isso que nós somos herdeiro do que fazemos. Não podemos culpar a B ou C. Você é assim porque você assim agiu. Você hoje é a consequência do ontem. Mas hoje você está se preparando para a consequência do amanhã. O que você quer amanhã ser ou ter no sentido espiritual?
Então, o indivíduo trabalha-se a fim de crescer emocionalmente, amadurecendo conceitos e reflexões, aspirações e programas a cuja materialização se entrega. Então, quando eu processo as minhas capacidades, quando eu desenvolvo, quando eu potencializo a minha capacidade, eu vou materializar, ou seja, eu vou construir o que eu pretendo, o que eu desejo. Como todos nós queremos, saúde, paz, felicidade, amor. Então eu preciso desenvolver esses valores. E não esperar que alguém faça por nós, ou que a vida traga graciosamente para cada um de nós. E para isso nós temos que fazer o quê? Começar do começo, né? Vamos ser um pouco redundante. Primeiramente, reconhecer o erro. Errei, caí, escorreguei, falhei, mas eu estou em processo de aprendizado. Aprender com o erro, aprender com a queda e seguir adiante. Não, pera lá, eu caí, mas né, eu estou numa competição. Eu escorreguei, aí vou ficar lá no chão estendido? Não. Eu vou levantar e vou correr e vou tentar recuperar o tempo perdido. Sem se chicotear a própria consciência, sem ficar se autopunindo. Então é isso que nós temos que entender. Por quê? Porque eu sou espírito. Nós somos espíritos. Não podemos nos abater pela queda, pelo erro, pelo engano, porque estamos aprendendo ainda. É como exigir de uma criança que na escola ela acerte toda a lição. É injusto. Não é algo admissível. Então, errar faz parte do processo de aprendizado. Então, quando a autocompaixão se transforma em autoamor? É compreender que você é um espírito imortal. Ou seja, nós nunca deixaremos de existir. Não há fim, não há estagnação. Que todos nós, invariavelmente, chegaremos a um estágio de perfeição. De espírito puro, puro espírito. Agora, o tempo que levará do momento em que eu me encontro até esta condição, quem vai determinar somos nós mesmos. É isso que temos que ter em mente. Alguém gosta de sofrer? Alguém gosta de ter enfermidade? Não. Então por que eu vou ficar remoendo o que gera isso? Lembrar que somos filhos de Deus. E Deus, quando nos criou para sermos perfeitos. Seremos, quer queira, quer não. Então, ficar remoendo o passado, ficar se lastimando de uma perda, é simplesmente retardar a sua felicidade. Somos merecedor de respeito, inclusive do seu próprio, de nosso próprio respeito. Eu tenho que entender que eu sou limitado. Eu não posso me intitular como um super-homem, como infalível. E nós temos que reconhecer que todos ao nosso lado estão nesse processo de transformação. Então não vamos querer do próximo aquilo que ainda não somos. Porque senão a gente se decepciona com a pessoa. Nossa, eu achei que o José, que a Maria fosse tão evoluído e de repente percebi que eles fizeram isso ou aquilo. Claro, porque estão aprendendo. Também terão momentos de erros. Assim, nós temos que entender que todos nós devemos buscar esta luz,
buscar esta perfeição, buscar esta evolução. O auto-amor, ele estabelecer limites. Não adianta eu querer ultrapassar os meus limites. A partir de hoje eu vou ser tolerante. Não é assim que as coisas acontecem. Eu tenho que entender que é um processo, que eu vou ter que começar, né? Não adianta eu colocar, né, de forma assim abrupta qualquer limite na minha vida. A partir de hoje não farei mais, nunca mais isso daí. Não vai acontecer. Entenda que você ainda vai errar, mas tente errar um pouco menos, cada vez um pouco menos, até deixar de errar em determinada situação. Cuidar do corpo e da mente. Afinal de contas, o nosso corpo é um empréstimo, não nos pertence. Quem pode garantir que este corpo é meu? Não, ele é concedido para o meu uso. Quando a gente pega algo emprestado de alguém, pelo menos as pessoas sensatas, né, elas prezam muito mais cuidado a esse bem do que se fosse dela mesma, porque ela vai ter que devolver em boas condições. Eu não vou pegar um carro emprestado e entregá-lo todo batido, todo deformado, o motor fundido. Não. Eu vou ter o cuidado de entregá-lo igual ou melhor até da forma que eu recebi. Pelo menos esse que é, né, o ideal. Então, este corpo que nos é concedido, ele tem o seu percurso. Ele tem o seu desenvolvimento e tem o seu declínio. Mas devemos respeitar as etapas desse vaso físico e dar a ele o melhor em cada momento que nós estamos vivenciando nele. E não abusar com excessos de bebida, de sonos, pouco sono, muito trabalho, uma série de coisas que venha a debilitar precocemente nosso corpo. Escolher pensamentos elevados. É o que nós falávamos há pouco. O pensamento é uma energia muito positiva, muito forte. Tanto que foi dito, se duas pessoas se unirem em pensamento a um propósito, ele é realizável. Então, eu preciso administrar, eu preciso domesticar o meu pensamento. Não deixar o meu pensamento vagar, ou, ainda pior, deixar-me influenciar por outras pessoas ou pelo meio em que eu convivo. Eu tenho que ser eu mesmo. Então, na igreja eu sou um santinho. Lá no time de futebol eu xingo a mãe do juiz. Depois, no trânsito, eu ofendo a pessoa que está do meu lado. Não, eu tenho que ser eu mesmo. E me corrigir, me policiar, entendeu? Através dos nossos pensamentos. Porque se você controla o pensamento, você controla a sua língua. E se você controla a sua língua, você controla as suas atitudes. Permitir-se descansar. Então, entender que nós utilizamos um veículo, que é uma máquina biológica, que ela necessita de alimentação, de trabalho, de repouso, de higiene, de cuidados. Então, eu não posso ter uma vida desenfreada. Aquela pessoa é virtuosa, é trabalhadora, trabalha 23 horas por dia. Não, ela não é virtuosa. Ela é irresponsável, porque ela está lesando um corpo que lhe foi emprestado. Imaginemos se nós deixássemos um veículo, um motor ligado 24 horas por dia. Ele vai acontecer o quê? Ele vai queimar. Porque precisa de descansar. Por isso que existe
né, o sábado, né, no último dia, Deus descansou. Não é isso que está lá na Gênesis? Dizendo que nós precisamos trabalhar, mas também tem que ter o descanso necessário. Dizer não quando necessário e dizer sim à própria evolução. Esse é, muitas vezes, uma dificuldade que trazemos. Né? Saber falar não quando for, porque o não é educativo também. Não concordar com tudo, não aceitar tudo, não falar sim para tudo. Ah, coitado, é meu filho, eu não sei negar para ele. Não é não. Vai trazer algum tipo de prejuízo? Não. Né? E é isso hoje que nós percebemos, infelizmente, algumas políticas de educação que diz que a criança não pode, né, a ela negar nada, a ela dar plena liberdade. Não, isso não está certo. Porque a criança, para que ela se sinta segura, ela quer um limite. Ela quer pais que falam, você pode ir até aqui. Se você passar daqui, você vai cair. Ah, não, mas eles têm que experimentar que a queda é dolorida, e aí ele... Para com isso, gente. Porque nós somos espíritos que, quando reencarnados e formamos um lar e aceitamos que um espírito reencarne no nosso lar, nós temos como compromisso, nos primeiros anos de sua existência, orientá-lo, educá-lo, instruí-lo. Porque assim nós poderemos melhorar a sua natureza. Se ele traz uma índole rebelde, uma índole meio, em desacordo com o bem, é o momento que você pode corrigir. E como você vai corrigir? Falando que ele pode fazer tudo? Mas também dizer sim à própria evolução. Ou seja, eu caí, mas eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar lamentando. Vamos levantar, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima, não é assim um ditado que existe? E vamos continuar a nossa empreitada. E é isso, então, que nós precisamos fazer. Avançar para a frente e para o alto. Né? Jesus, assim, resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não excluiu o amor a si. Ele o colocou como referência. Que quando eu tomo todos esses cuidados para com o meu espírito, comigo mesmo, eu tenho capacidade de amar o próximo, de entender o limite alheio, de saber que o outro também está sujeito a errar, entender que eu não posso deixá-lo se amargurando, ficar parado, estagnado, porque eu aprendi que isso não é bom para mim. Isso é amar o próximo. Se Jesus estivesse hoje diante de cada um de nós, será que ele nos falaria com a dureza com que nos tratamos? Porque nós somos muito severos conosco mesmo. Né? A ponto de, no passado, ter até a autoflagelação. Né? Vocês lembram disso? Mas hoje não tem a autoflagelação do corpo, mas tem a autoflagelação mental. Que a gente se pune, se culpa, se acha um erro humano, e aí a gente entra nesse processo de doenças psicológicas. Ou ele nos diria: levanta-te, caminha, eu confio em ti. Com certeza ele estaria falando isso. Levanta-te, como ele fez com tantos enfermos, porque eram mais enfermos do espírito do que do corpo. E quando eles resolveram curar o seu espírito, tiveram força para curar o corpo que trazia um enfermo. O Cristo não vê apenas o que somos agora, mas o que podemos nos tornar. O alto amor é aprender a se enxergar com esse mesmo olhar, paciente, compassivo, esperançoso.
Paciente, porque nós vamos dar certo. Eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Compassivo, porque eu vou, dentro dos meus limites, da minha realidade, chegar aos meus objetivos. E esperançoso, porque a esperança é a grande força motriz da doutrina cristã. Jesus sempre ele falou de esperança. Se fizer isso, tereis, né? Bem-aventurados que assim, porque herdarão, porque conhecerão a luz. Então, o auto-amor, para sair da autocompaixão e chegar ao auto-amor, podemos começar com atitudes simples. Vigiar o diálogo interno, como você fala consigo mesmo. Respeite-se. Perdoar-se conscientemente. Errei porque estou em processo de aperfeiçoamento, mas eu vou me corrigir. Orar por si, assim como ora pelos outros, pedindo a Deus energia, força, luz, entendimento. Aceitar ajuda sem culpa. Por quê? Eu preciso viver em sociedade. Eu não sou um espírito isolado. Assim como eu preciso de alguém, alguém precisa de mim. E celebrar pequenos progressos. Sim, vamos festejar. Hoje eu já consegui me controlar mais. E assim a reforma íntima não se faz com violência, mas com constância e ternura. Conclusão: ninguém evolui sob o peso do desprezo por si mesmo. Pare de se desprezar. E ninguém cresce espiritualmente se sentindo indigno do amor divino. Que possamos sair daqui hoje decididos a sermos mais pacientes conosco mesmo, mais tolerantes, mais justos com nossas próprias imperfeições. Lembremos, estou em processo de aprendizado, estou em processo de aperfeiçoamento e mais confiante na misericórdia de Deus, porque ela nunca nos faltará com os recursos que serão necessários para a nossa evolução. Que Jesus nos inspire a amar o próximo, a vida e também a nós mesmos. Que assim seja. Então, são essas as reflexões que eu gostaria de ter trazido na noite de hoje, para enfrentarmos com mais altivez, com mais determinação. Eu posso, eu consigo. Boa noite a todos.